Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Bom dia! Estamos juntos nessa belíssima manhã de sexta-feira. Hoje celebra-se o dia do soldador e dia do técnico. Parabenizamos a todos os profissionais que trabalham na área da tecnologia e também a todos os soldadores. Opção para a vida dentro de instantes estará trazendo o pastor Levi Porto de Moraes, trazendo a continuidade de uma palavra que ele ministrou em nosso templo. E eu acredito que você será profundamente abençoado nessa manhã. Desejamos antes fazer uma oração. Nós estamos vivendo um momento cruciante, não a nível apenas nacional, mas a nível mundial, em que as ameaças de um grande conflito se avizinham, se aproximam, e muitos estão fazendo prognósticos para o próximo dia 24 do corrente mês. Só Deus pode guardar a nossa humanidade, o nosso país e todas as nações do mundo inteiro. Portanto, oremos nesse instante. Pai, te louvamos agradecidos por tua bondade, por teu amor infinito, por tuas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. Queremos neste momento te apresentar, ó Deus, toda a nossa nação, bem como vários países do continente europeu e também do nosso continente ocidental. Abençoe, ó Deus, as nações para que haja paz, para que haja, ó Deus, harmonia, para que nós possamos ter condições de superar todos esses conflitos. Portanto, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o príncipe da paz possa reinar entre as nações, que haja paz entre os homens. A tua palavra nos diz que quando os homens afirmarem a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Portanto, te pedimos que o Senhor possa aplacar a ira dos povos e de todas as nações. Em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com um dos cantores do ministério da LPC e em seguida o pastor Levi Porto de Moraes. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és soleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero
meu ser. Faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. João, capítulo 10, o versículo 9. Pode colocar aqui no telão, por gentileza. Eu quero ler com a igreja, para a igreja. Amém? Está escrito assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu gostaria que você lesse comigo. Pode ser? Amém? Vamos ler? Eu sou porta. Se alguém entrar por mim, será, entrará e achará. Agora leia comigo a parte B do versículo, apenas estas duas palavras: entrará e. Guarda essas duas palavras com você no seu coração. Entrará. A primeira afirmação de Jesus desse versículo, pode ficar com a sua Bíblia aberta, se você assim desejar. Ele diz: eu sou a porta. Depois ele vai dizer: olha, se alguém entrar por mim, ele vai ter uma recompensa. Ele será. Ele diz: entrará e sairá e achará pastagem. Jesus faz duas afirmações depois que ele diz que quem entrar por ele será salvo. E certa feita eu estava meditando na palavra de Deus no escritório, lá às vezes eu fico trabalhando e coloco alguns louvores, eu estava meditando, e este versículo me chamou a atenção. Uma questão simples, que parece-me que a gente se detém muito na questão de Jesus dizer: eu sou a porta. Mas ele diz aí: olha, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. E além disso, ele entrará aí. Mas por que alguém entra para Jesus e sai? Isso me chamou a atenção. E eu não gosto quando eu fico com uma pulga atrás da orelha em relação a nenhuma questão secular, principalmente bíblica. Mas a hermenêutica, a regra bíblica, diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. E para que nós possamos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, entendermos, deixa aqui o versículo, tá, amado? Por gentileza, não tira daqui. Para que nós possamos entendermos por que Jesus fez essa afirmação: eu sou a porta. E o tema da mensagem nesta noite, eu quero deixar bem claro para vocês, as três portas. Amém? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas para que nós possamos entender a afirmação de Jesus desta noite, e ele dizer: eu sou a porta, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Pastor, sim, irmãos, nós vamos precisar voltar muito no tempo. E eu quero convidar com você a fazer essa viagem comigo nesta noite. O Senhor Jesus Cristo tem uma palavra para o seu coração, assim como Ele falou com a minha. Amém? E eu quero convidar com você a voltarmos lá no Antigo Testamento. Nós vamos voltar para o início. Depois do Gênesis, nós temos o Êxodo, o livro de Êxodo. E quando nós usamos esta palavra Êxodo, quem é professora de português, e eu tenho uma na minha frente aqui, inclusive corrigiu a minha dissertação, a minha monografia, eu sou grato a ela até hoje por isso, a irmã Aurisete, né?
Diz que êxodo é uma palavra que fala de saída. Êxodo já está dizendo, olha, alguém que está, ou um povo que está migrando, saindo de um lugar para outro lugar. E se nós observarmos, querido, o livro de Êxodo, é verdade que fala sobre isso mesmo. Nós vamos ver um povo que era escravo, que desde que Jacó soube que o seu filho tinha morrido, José, e depois ele vai para o Egito, ele se torna governador, e existe uma grande fome na terra de Canaã, e Jacó pega os seus filhos e vai para esta terra, porque lá havia comida, havia alimento de sobra, e depois disso, depois de alguns anos, entra um faraó, e este faraó oprime o povo de Deus, e daí por volta de 1700 anos, antes de Cristo nascer, este povo é escravizado, e a palavra de Deus nos afirma que a escravidão deste povo durou até 1300 antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 400 anos de escravidão. Pastor, mas o que é que isso tem a ver com Jesus dizer que é a porta? Tem tudo a ver, queridos. E você vai entender já já, porque nós vamos entrar nessa questão, para que você possa compreender o que é que a palavra de Deus faz e como ela é linda. Amém? Como ela se complementa do Gênesis ao Apocalipse. Não há falhas, não há rachaduras, não há emendas. A palavra de Deus ela é rica, ela é dura, ela é eficaz, ela corrige, ela redargue, ela exorta, ela traz o homem para o caminho que ele deve seguir, porque ela é viva e eficaz. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade, queridos, é que essa história começa lá no Egito. Por gentileza, não tira o versículo daqui. Amém? Eu preciso que a igreja fique com esse versículo guardado na sua memória. E nós vamos falar sobre ele até o final dessa mensagem. Quando Jesus disse, eu sou a porta, me traz à memória o versículo 3 de Êxodo. Quando Deus diz, olha Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo. Eu tenho visto o quanto o meu povo tem sofrido na escravidão. E eis, Moisés, que eu venho agora e eu vou libertar o meu povo. E lembre-se que o nome do livro que nós falamos é Êxodo. Mas se nós pegarmos o original e nós formos para a palavra, ou seja, o nome do livro Êxodo, o nome é Shemot, que significa a sua raiz, literalmente, nomes, identidade. Embora o livro de Êxodo tenha recebido este nome, na Septuaginta, na transliteração, o nome hebraico desse livro é Shemot, porque ele fala de nomes e identidade. Então, querido, aí começa a história, porque Jesus diz, eu sou a porta. E você vai entender isso nessa noite. Quando nós olhamos para a nação de Israel, e você faz parte desta nação, de uma nação que vai morar no céu, que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro, aquele povo estava sem identidade. Aquele povo não tinha nome de nação. Eles eram conhecidos apenas como um povo qualquer que tinha sido escravizado por Faraó e estava ali às duras penas, cumprindo uma missão de forma ordeira, passiva, esperando que o Deus Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, olhasse do céu, Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, e dissesse, como disse no capítulo 3, olha Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo, eu sou a porta, e eu vou libertar esse povo da escravidão. E o fato, irmãos, é que nós sabemos que o livro de Êxodo vai tratar disso, vai vir as 10 pragas, e o povo vai ser libertado do Egito, e o povo vai para o deserto. E quando nós olhamos para onde Deus leva o povo, nós começamos a analisarmos de forma fria, e nós vemos que deserto não é canto de se morar, deserto não é canto de se estar. Mas a verdade é que Deus, quando nos coloca no deserto, é por um período de tempo. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus poderia, irmãos, tirar aquele povo dali, de onde eles estavam, de Faraó, do Egito, e já ter levado-os direto para Canaã, sim ou não? Deus tem poder e autoridade para fazê-los, transportá-los para a terra de Canaã, sim ou não, queridos? Porém, nós precisamos entendermos que Deus é um Deus organizado, bendito seja o nome do Senhor.
Deus é o Deus que sabe como fazer no momento certo, na hora certa, do jeito certo, e não entende como nós entendemos, porque nós vemos o agora, Deus vê lá na frente. Bendito seja o nome do Senhor. E sabendo Deus como aquele povo se encontrava, era um povo que estava perdido, desorganizado, adorando e misturado em um misticismo de várias religiões. E se Deus tira aquele povo do Egito, e se Deus não trata com aquele povo no deserto, eles não teriam uma identidade, a identidade de pessoas devidamente e exclusivamente criadas para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome dele. E Deus tira aquele povo e leva para o deserto. Era uma nação escrava, cativa, sem organização, mistura de religiões. Deus tira-os do Egito e os leva ao deserto, para ali ensinar organização, dar-lhes uma identidade e ensiná-los a adorá-lo como único Deus. Deus começa fazendo isso. Pastor, mas até agora eu não entendi onde é que estão as 3 portas. E por que o senhor leu em João e está falando de Êxodo? É que lá em Êxodo, meus irmãos, durante o percurso no deserto, Deus chama Moisés, lhe dá os decálogos, os 10 mandamentos. E existe um momento em que Deus chama Moisés e diz: Moisés, chama homens de qual o seu coração se mova voluntariamente. Preste atenção nessa palavra. Deus conta com voluntários. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não conta com pessoas que fazem a força, porque foram obrigados, porque foram pressionados. Não, Deus ama a voluntariedade. Bendito seja o nome dele. Deus diz: olha, Moisés, traz esse povo, e eu vou te orientar. Traz pessoas que sejam artífices, e eu vou te orientar, Moisés, e tu construirás um tabernáculo. Bendito seja o nome do Senhor. E para você que nunca leu, deixe-me dar uma síntese. O que era um tabernáculo? Era nada mais, nada menos do que aos olhos humanos uma grande tenda. Tinha uma cerca muito grande, de aproximadamente 47 metros por 22,5. Dentro dessa cerca, feita toda de madeira de acácia, era uma madeira muito dura. É interessante isso. Se você nunca estudou sobre a madeira de acácia, vai dar uma olhada. Era uma madeira muito ruim de se trabalhar com ela, muito dura, muito cheia de nós. Mas Deus gosta de trabalhar com aquilo que é difícil, para que a glória dele seja manifestada. Louvado seja o nome dele. Deus não se preocupa se o pau está torto, se está difícil. Ele começa a aprumar, nem que seja para fazer um palito de dentro, mas ele deixa certo. Bendito seja o nome dele. E Deus diz: olha, Moisés, é madeira de acácia, e por fora ouro, para mostrar que ainda que por dentro não pareça coisa muito boa, mas se ele está revestido da majestade do ouro, da presença de Deus, ele é muita coisa assim. Bendito seja o nome dele. E as cercas eram feitas assim, com peles de texugos, de camelos. E o tabernáculo, queridos, foi colocado no meio do deserto. E no meio do deserto, o tabernáculo estava virado para o leste, para o nascer do sol. Não é à toa que você já ouviu dizer que Jesus é o sol da justiça, que ele é a nossa estrela da manhã. O tabernáculo estava com a sua única porta virada para o leste, virada para Jerusalém, para onde estaria o templo depois, futuramente, construído. E sabe o que acontece? Quando Jesus estava dizendo lá em João, no capítulo 10, o versículo 9, que ele explicou assim: eu sou a porta. O que talvez você não saiba é que essa porta do tabernáculo lá é ele. E essa é a primeira porta, pastor. Porque geralmente quando nós falamos em João capítulo 10, versículo 9, nós falamos sobre 2 portas, a porta larga e a porta estreita. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso, mas o que nós nos propomos esta noite aqui não é falarmos a respeito da porta larga e da porta estreita, embora elas existam. E a palavra de Deus nos afirma que nós devemos porfiar em entrarmos pela porta estreita, porque ela conduz para a salvação.
E quem está no deserto, querido, não tem garantia de nada. Não tem garantia de água, não tem garantia de pão, não tem garantia de abrigo, não tem garantia que à noite vai ter coluna de fogo, nem que durante o dia vai ter uma nuvem. Mas o fato é que Deus resolveu trazer o seu povo para o deserto. E Ele disse: é aqui, Moisés, onde eu vou tratar com este povo, onde eu vou prepará-los, trazer até eles uma identidade de povo de Deus. Vou tirar todo o misticismo, vou tirar deste povo todos os deuses, tudo aquilo que eles aprenderam no Egito. Eles vão esquecer e vão olhar para o céu, vão olhar para o tabernáculo e vão ver no tabernáculo a minha pessoa, porque eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. A porta do tabernáculo em todo ao seu redor, o tabernáculo de entrada só tinha uma porta. Esta igreja aqui tem 3 portas. É o tema da nossa mensagem desta noite. Mas eu não vou falar sobre esta igreja. O tabernáculo lá de entrada só tinha uma porta. Mas por que nós falamos de 3 portas? Você vai entender daqui a pouco. Olha, lá em Jerusalém, existe um bairro ortodoxo. Talvez até o pastor tenha passado por lá, não sei. Ele se chama Men-Sherahim. Men-Sherahim quer dizer sem porta. A raiz dessa palavra, Shar, é o nome da primeira porta, da única porta que dá acesso ao tabernáculo. Então a primeira porta que eu quero trazer a você nesta noite é a porta Sha'ar. Esta porta tem uma raiz no hebraico que significa aberta. E algumas raízes dessa denominação, dessa palavra, diz literalmente escancarada. Quem está no deserto, o que mais deseja é salvação. Quando Deus cria o tabernáculo no deserto, Ele coloca ao sul 3 tribos, ao norte também 3 tribos, ao leste e ao oeste 3 tribos, e as tribos que ficavam ao lado do leste, elas tinham prazer de ver, quando os primeiros raios de sol davam na manhã do deserto, Ele iluminava a porta do tabernáculo, a Sha'ar, que nunca se fechou, mas que está e sempre esteve escancarada, porque Jesus é a porta, e se alguém entrar por Sha'ar, que está escancarada, entrará, sairá, pastará, será salvo e encontrará na sua vida solução para todos os seus problemas e entrará no reino dos céus, porque o Senhor prometeu. Bendito seja o nome dEle. Mas por que Jesus disse entrará e sairá? Porque quando nós entramos nessa porta, eu quero convidar você comigo agora a fazer uma viagem no tabernáculo. Imagina na sua mente que você entrou na porta do tabernáculo. E quando você entra, você precisa sair dessa porta, para que você vá para o segundo passo. É por isso que Jesus disse: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, ele será salvo. Porque quem entra pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele outorga na sua vida é a salvação. Quem está no deserto, nós estávamos no deserto, aquele povo estava no deserto, eles estavam sem nome, estavam sem identidade, e todos eles desejavam receber a salvação. Jesus está ali, protificado naquela porta, na porta Sha'ar, que está escancarada até hoje, para todos aqueles que quiserem. Por isso Jesus disse: a todo aquele que esteja cansado e sobrecarregado, venham a mim. Esse é o convite de Jesus esta noite. A porta do tabernáculo está aberta. Ela está mais do que aberta. Ela está escancarada. E quando nós entramos pela porta, a primeira coisa, quem entrava pela porta no tabernáculo ali no deserto, a primeira coisa que ele dava de cara era o altar do sacrifício. Por isso que era preciso entrar pela porta e não permanecer ali na porta. Precisava entrar e sair daquela porta para chegar no próximo passo. Ele precisava chegar no altar do sacrifício, ou seja, as pessoas que podiam entrar no tabernáculo naquela época, só entravam os levitas e os sacerdotes. E o altar do sacrifício, Misbeah, é uma palavra hebraica, onde os sacerdotes pegavam os animais e sacrificavam em adoração
ao nosso Deus. E se você for olhar a transliteração dessa palavra misbear, você sabe o que ela significa? Lugar onde eu morro. Isso me deixou encantado, queridos. Porque antes nós estávamos no deserto. Jesus disse para mim: olha, Levi, eu sou a porta. E eu entrei pela porta. E depois que eu entrei pela porta, ele disse: aqui está o altar de sacrifício, onde tu deves ser sacrificado. Todos os teus pecados, todas as tuas mazelas, tudo aquilo que não me agrada, tu precisas deixar aqui, neste altar de sacrifício. Misbear, lugar onde eu morro para o mundo e nasço para Deus. E isso me chamou a atenção demais. E uma coisa que mais me chama a atenção é que na cultura deles, queridos, a principal parte do corpo que eles faziam questão de queimar era o coração. Ali naquele altar. E você sabe por quê? Porque Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu sou a porta. Você entrou por mim? Dá o segundo passo. Porque se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Isso é sacrificar o altar, ou no altar de Deus, o meu e o seu coração. E depois que o sacerdote entrava e sacrificava, ele ia direto para o segundo elemento do pátio. E era uma pia muito bonita, muito grande. E naquela época, queridos, não existia espelhos de vidros, como nós vemos hoje. Os espelhos, eles eram feitos de bronze polido, para que se refletisse a sua imagem, para que as pessoas tivessem uma noção de como era o seu semblante. E aquela pia que estava dentro do tabernáculo, ao passar pela porta, ao entrar no altar de sacrifício, depois o sacerdote ia até aquela pia, e dentro daquela pia tinha água límpida, e água fala de alinhamento com Deus através do batismo. Na próxima segunda-feira você terá a oportunidade de ouvir a continuidade desta tão importante palavra ministrada pelo pastor Levi Porto de Moraes. Mas antes de encerrarmos o nosso programa, quero lembrar a todos que não deixem de participar de um culto no templo mais próximo da sua casa. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer-nos uma visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Como sempre eu costumo dizer, no início do giradouro da Avenida Brasília. Os nossos cultos de escola dominical ocorrem às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Portanto, esperamos contar com a sua valiosa presença junto com toda a sua família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Shalom, a paz do Senhor. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar,
fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser.